Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito significa aprovação, consentimento. Ele teve consentimento, Deus consentimento, de acordo com a sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Esse versículo vai ser o versículo da pregação, mas vamos ler até mais para baixo. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto aos do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvides a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, nós oramos e pedimos ao Pai, no nome poderoso de Jesus, que teu Espírito Santo possa nos dar um total entendimento da tua palavra, que a graça do Senhor possa estar sendo derramada sobre a tua igreja nesta noite, e que eles possam entender. Abre agora os ouvidos do teu povo, tira todo comichão, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado às vezes as pessoas de ouvirem a tua palavra. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu estava em casa hoje e falei para o Senhor: Senhor, eu vou começar a pregação hoje com uma historinha. O Senhor disse: não, acaba com a historinha. Aí fiquei pensando, mas essa historinha é tão boa, é tão legal. Eu vou falar que nem a Valdira. A Valdira fala que de vez em quando eu falo que nem criança ou que nem velho. Velhinho? É. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E a história que eu vou contar para vocês depois, no finalzinho, ela chama A Razão da Graça. Pelo sangue do Cordeiro nós fomos eleitos, lavados, remidos, e para a glória do nome dele, a redenção dos nossos pecados estava no sangue do Cordeiro. Ele não fez isso porque ele quis, ele fez isso porque era um plano de Deus, para que possamos herdar uma grande herança. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você não vai morrer pagão. Pagão é quando não tinha padrinho, né? Eu quando era católico eu tinha madrinha, padrinho. Então, por que escolhia padrinho e madrinha? Que é para quando o pai e a mãe morrer, para você não ficar pagão. Então vamos trocar essa palavra de pagão. Fala, você não vai ficar pobre. Sabe por quê? Pergunta para ele, sabe por quê? Porque você tem uma herança. E ela é eterna. E ninguém vai roubar. Isso. Então veja bem, qual temos a redenção? A redenção é nossa já, irmãos. Nós como crente precisamos entender que nós já somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados estão apagados todas as vezes que nós invocamos o sangue de Cordeiro. Então não vamos jogar o sangue do Cordeiro em tudo quanto é lugar. O sangue de Jesus tem poder. Aí você vê um cachorro ser atropelado, o sangue de Jesus tem poder. O cara faz alguma besteira no trânsito, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus tem poder só para libertar cativos do pecado. O nome do Senhor é que tem poder para repreender e anular qualquer sofisma, qualquer coisa que o diabo tenha de intenção sobre a nossa vida. O nome, diga o nome, é o nome
que repreende toda ação, toda intenção do diabo na nossa vida. Então diga bem forte, diga é o nome. Isso. Então veja bem, todas as coisas, tanto no céu como na terra, são determinadas por Deus para o nosso bem-estar, ou então para o nosso bem, vamos dizer assim, para o nosso bem-estar e também para nós ficarmos mais sossegados, tranquilos. Deus, quando determinou a sua escolha, porque foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Quando Ele te escolheu, Ele já te predestinou. Essa palavra predestinação tem algumas lutas aí, né, algumas coisas em relação aos evangélicos, que eles falam assim, eu já aceitei Jesus, já sou crente, já sou salvo, então eu já estou predestinado a ir para o céu. Calma, irmãos, o céu tem alguns valores, e se nós não tivermos alguns valores para entrar no céu, não é valor monetário, alguns valores de vida, nós não vamos herdar a vida eterna. Pastor, Deus tem uma borracha? Tem ou não? Irmãos, não fiquem na dúvida. Deus tem borracha? Não, que sim, irmão. Que sim, rapaz. Deus não tem borracha. Deus tem, sabe o que? Livre arbítrio. Não é borracha. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não tiver uma vida reta, o problema não é a borracha de Deus, o problema é a sua vida. Deus nessa noite, Ele não quer que você tenha aí dentro do seu coração um coração comum. Deus quer dentro de você um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Lembra de Davi? Um homem segundo o meu coração, que fazia toda a minha vontade. Você precisa entender que a remissão dos seus pecados, ela já foi feita. Mas pastor, nós pecamos todos os dias. Amém, irmãos? E todos os dias temos que pedir o sangue de Jesus nos livra e nos limpa de todo pecado. E agora, em nome de Jesus, Senhor, não me deixe pecar mais. Entenderam? Porque é o nome de Jesus que vai te fortalecer, não é o sangue é só para limpar a sua vida. Eu lembro de uma história de um pastor que um dia me contou, né? Pastor João lá do Cangaíba, ele me contou que um dia estava na casa de uma irmã, e eles escutaram uns gritos lá no quarto, e quando entraram no quarto, a menina estava toda coberta de sangue. Bom, imagina, o corre e tal, e leva para o hospital, e limpa aquele sangue, e leva para o hospital. Ela falava, não, mas não aconteceu nada. Não, você machucou em algum lugar, está sangrando, vamos para o hospital. Chegou lá no hospital, irmãos, e faz exame, faz tomografia, faz não sei o quê. Ela não tinha nada. Ela simplesmente disse para Deus na hora das suas orações, Senhor, me cobre com o teu sangue. E Deus cobriu ela com o sangue do Cordeiro. Agora, por que aconteceu isso? Porque o diabo, irmãos, estava tentando fazer ela pecar. Então, todas as vezes que você tem intenção de pecar, clame pelo sangue de Jesus, porque Ele vai livrar você do pecado. O nome dele é para dizer para você entender que o nome dele não pode mais haver pecado. Então, se você anda com Cristo, se você governa a sua casa, governa a sua vida com Cristo, irmão, você precisa se afastar do pecado. O pecado tem consumido as nossas vidas. O pecado tem feito com que nós não entremos, muitas vezes, em concordância com Deus. As coisas do céu, muitas vezes, não acontecem na nossa vida como tinha que ter acontecido, ou tivera que acontecer. Então veja bem, foi feita uma herança, um dia Deus fez uma herança. E eu quero dizer para você, perguntar agora para você, o que é graça? Aí você vai responder para mim assim, graça é o dom gratuito de Deus. Amém? Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo com medo de falar? Se errar, irmão, eu corrijo. A graça é um dom gratuito de Deus, amém? Olha para o seu irmão e diga assim, a graça é um dom gratuito de Deus. Entendeu? É gratuito. E agora eu vou contar a historinha para vocês. Muito linda essa história. Tinha uma menina de 16 para 17 anos. Ela foi esquiar nos Alpes suíços.
E ela estava esquiando e de repente ela perdeu o controle, bateu a cabeça e morreu. 16 para 17 anos. Seus pais ficaram desesperados. Seus pais entraram quase em colapso, né? E o que vamos fazer agora? Vamos trazê-la, tal. E aí alguém deu a ideia de ela doar os órgãos. Isso é graça. É dar alguma coisa para alguém sem nada receber em troca. Elas doaram rim, doaram córnea, fígado. O que mais que nós temos aqui dentro? Sei lá, um monte de coisa que tem aqui. Vesícula. Foi doando. Doar. Quê? Então, aí ela doou o coração. Para uma pessoa que estava mais ou menos uns 5 anos com problema cardíaco. E fizeram todo aquele aparato, tal, trouxeram da Suíça o coração, e a mulher morava nos Estados Unidos, e até vim, fizeram um preparo fantástico, colocaram o coração naquela mulher que estava morrendo. Passou algum tempo, a sua mãe quis saber aonde estavam os órgãos da sua filha. Uma estava nos Estados Unidos, outra estava no Canadá, outra estava na Suíça, outra estava na França, e assim foi. Um pedaço da menina em cada um. Ela disse, eu quero saber onde é que está o coração. Onde está o coração? Ah, o coração está com a fulana de tal. Aí ela foi lá. Chegou lá, muito prazer. Ela era uma menina, mas vamos supor que era um menino, tá? Você tem o coração da minha filha. Aí a outra disse assim, ah é? Oh, muito obrigado, porque você salvou minha vida. Tá? Ela disse, olha, por favor, eu queria ouvir o coração da minha filha. Porque eu fiquei com ela 17 anos, e eu não pude ouvir o coração dela bater. E ela pegou aquele estetoscópio, é isso? E a mulher começando a ficar emocionada. E o coração, cada vez que ela ficava emocionada, batia cada vez mais forte. Ela tirou o estetoscópio, falou para a moça, muito obrigado, porque você me fez ouvir o coração da minha filha. Tá? Amém. Virou as costas e foi embora. Aí Deus falou para mim assim. Aí Deus falou assim para mim essa noite. A graça, a remissão, o pecado, a herança, tudo isso faz muito bem para o meu povo. Mas eu quero que nesta noite, eu, o Senhor, quero pôr um estetoscópio e quero ouvir na vida dos meus servos o coração do meu filho batendo. Pum, 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 pum. Deus quer ouvir, irmãos, dentro de você o coração de Jesus bater. Não é o seu coração, irmãos. Não é aquele coração de carne que você tem. Deus nessa noite derramou a graça dele para nossas vidas. Não foi para que você tivesse somente um coração normal. Ele quer ouvir o coração de Jesus dentro de você. Põe a mão assim. Você sente o seu coração bater? Ah, pastor, eu sinto o meu coração está batendo. Mas Deus não quer sentir o seu coração. Deus quer sentir o coração de Cristo na tua vida. Para que você possa entender que quando Ele deu, presta atenção, aquela menina morreu e a mãe deu os pedaços para ela, para as pessoas. Mas Deus não deu pedaço para ninguém. Ele simplesmente só deu uma coisa, o meu coração. Jesus não tinha nada mais para te dar, irmãos. Ele já tinha salvado você, Ele já tem redimido os seus pecados, Ele já te deu uma herança, mas Ele quer nesta noite ouvir. O estetoscópio de Deus nesta noite está no seu peito, e eu quero ouvir o coração do meu filho bater dentro de você. É o coração de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, que precisa bater dentro de você. Porque se você tiver um coração segundo o coração do meu filho, você não vai viver mais uma vida como você está vivendo.
Você não vai ter mais problemas como você está tendo. Você não vai ter mais dificuldades como você está tendo. Eu quero ouvir o meu coração bater dentro do teu peito. Pum, 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 pum. E o seu coração, ele precisa ficar emocionado quando você sente a presença de Jesus na sua vida. Pum, 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 pum. É uma coisa que muitas vezes nós não sentimos dentro de nós. Nós não temos essa emoção de coração. Lembra? A mulher colocou o estetoscópio. Cada vez que ela ficava emocionada, parecia que o coração da filha dela, que estava na vida daquela outra pessoa, sentia que a emoção da mãe estava no coração, e o coração começava a bater mais forte, e a mãe se alegrou com isso. Deus, nessa noite, precisa sentir, ouvir, quando eu falo contigo, a emoção de você sentir a minha voz, de você sentir a minha presença. O teu coração tem batido normal ultimamente, mas eu quero que ele acelere. Quando eu estiver perto de você, quando eu estiver dentro de você, quando você sentir a minha voz, a minha presença, bate o coração mais forte. Deus te deu remissão dos pecados, Deus te deu herança, Deus te constituiu filho, Deus fez um monte de coisa para você, Ele está abençoando você com todas as bênçãos da terra, do céu, da terra, Deus está dando tudo de você, mas tudo isso, irmãos, não alegra o coração de Deus ainda. O que alegra o coração de Deus, Ele falou para mim essa tarde, o que me alegra o coração é ouvir o coração do meu filho bater dentro do teu. O coração do meu filho Jesus bater dentro do teu peito. Mas pastor, aí nós vamos ficar com dor de coração. Irmão, para de ser cretino, para de ser tonto. O teu coração precisa estar dentro lá, dentro dele, a presença do Espírito. E você tem que sentir emoção quando você canta, você precisa sentir emoção quando você ora, você precisa sentir emoção, e Deus quer ouvir com o estetoscópio. No seu tempo a sós com Deus, não adianta só ficar escutando música, não adianta só ficar lendo a palavra. Deus quer ouvir o coração. Deus falou isso para mim hoje à tarde. Eu fui no meu cantinho lá, e Deus falou para mim: eu quero ouvir o meu coração dentro do teu coração. Por isso, nesta noite, o coração de Jesus precisa bater forte dentro do teu coração, porque Ele deu, irmãos. Jesus na cruz morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para nos dar a redenção dos pecados, e também a vida eterna, e também a herança, e sermos chamados de filhos de Deus. Tudo isso Ele fez na cruz, irmãos. Mas quando Ele desceu da cruz, Ele mandou alguém dentro de nós. Chama-se Espírito Santo de Deus. E esse Santo Espírito de Deus entra dentro de nós, irmãos, e faz o nosso coração acelerar quando falamos desse Deus. Não se esqueça, Deus está com o estetoscópio na sua vida. Ele quer ouvir a batida do seu coração. Pum, 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 pum. Quando você ouve Deus: Senhor, eu estou ouvindo a tua presença. Pum, 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 pum. Tem que bater, irmãos. Aí fica pum, pum, pum. Sai daqui, irmãos. Passa uma semana atribulada. Deus quer ouvir o teu coração. Tudo isso que nós lemos foi muito lindo. Paulo dizendo aos Efésios que eles precisariam entender que nós fomos escolhidos, que nós temos a qualificação de sermos aprovados, né, beneplácito, aprovados por Deus. Temos o consentimento, Ele nos concedeu. Então veja bem, não é que Deus repartiu Jesus em pedaços, não, irmão. Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E porque habita dentro de cada um de nós, Ele quer ouvir o batido do teu coração. Se há emoção quando eu me aproximo de você, se quando você ora você sente bater diferente o teu coração, se quando você canta há diferença, quando você lê a Bíblia você sente algo diferente que bate lá no fundo e parece que tem uma presença gloriosa de Deus. Nós vindo de Rio Claro essa manhã,
Saímos de lá 15 para as 8. Chegamos 9h45 em casa. Eu não corri não, irmãos. Eu não corri. Nós viemos a 100, 110, 100, 110, 120. A pastora é testemunha disso. Nós viemos da mesma quantidade de quilômetro com menos velocidade. E quando chegamos aqui em São Paulo, ela disse assim: você viu que nós chegamos no mesmo tempo e com a mesma velocidade, sem alterar nada, sem ser desesperado. Eu disse: eu vi. Ela disse: então nós precisamos sentir isso. E começamos a falar de Deus, começamos a falar das coisas de Deus. Irmãos, o nosso coração começou a bater mais forte, porque a presença de Deus dentro do carro era constante, era grande, era enorme, e nós começamos a sentir isso. E por isso, quando à tarde eu fui ler essa palavra, Deus disse assim para mim: isto é graça. Eu dei de graça um coração para eles para terem dentro da vida deles, batendo com a minha presença. E aí eu lembrei da história da mulher, que quando ela foi lá, ela disse: eu quero te agradecer por ter recebido o coração da minha filha. Ela disse: não, eu que agradeço a senhora por ter me dado o coração da sua filha. Ela disse: mas esse coração eu nunca ouvi bater, nunca, mas hoje eu quero ouvir. E pôs um negocinho lá, e o coração começou a bater. Deus não quer nada de você, nada. Ele só quer ouvir o coração do filho dele batendo dentro de você. E quando ele bate, irmãos, a presença dele é gloriosa, a presença dele é grande demais. Eu estou sentindo o Senhor nessa noite, Pai, o meu coração um pouco acelerado. Não é por causa da minha pressão, não é por causa de nada, é por causa da tua presença, Deus. Escuta o meu coração, Deus. Meu coração precisa bater forte quando eu sinto a tua presença. É isso que Deus quer que você saia daqui nesta noite, sentindo a presença de Deus dentro de você, de uma maneira tremenda. Porque quando você abrir a boca, você não vai falar coisas asneiras, você não vai falar besteira, você vai falar amor, graça, virtude. Você já tem uma herança, ninguém tira de você. Você já foi escolhido, ninguém vai roubar o teu lugar. Mas Ele quer ouvir o teu coração. Deus deu o coração do seu filho para você, para mim. E por isso, nesta noite, Ele precisa ouvir o teu coração. A herança é importante, sim, é importante. A escolha é importante. Oh Deus, que bom que o Senhor me escolheu. Aquela mulher foi escolhida, entre tantas mulheres, ela foi escolhida para receber o coração da menina. Já estava há muito tempo na fila, muitas outras pessoas já estavam lá. Você foi escolhido do mesmo modo. Você estava numa situação crítica, poderia até morrer, poderia partir dessa para outra, você estava numa situação lastimável, mas Deus te escolheu para colocar o coração do filho dele dentro de você, através do Espírito Santo. E por isso, o estetoscópio de Deus quer ouvir todos os dias quando você levanta e você vai fazer a sua oração. Deus quer ouvir o barulho ou o pulsar do coração do filho dele. Porque quando você começa a abrir o seu coração, a Bíblia diz, com sinceridade, com singeleza, Deus está presente. E você passa a ser um escolhido para ter um coração novo, batendo forte dentro de você, bem forte. Se esse de carne parar, o de Jesus Cristo vai continuar batendo na eternidade. Amém? Fazemos um monte de coisa para Deus, somos gratos a Ele todos os dias. Aquelas pessoas agradeceram por cada pedaço da filha dela que foi enviada para aquelas pessoas, mas nenhuma foi tão agradecida quando recebeu o coração, porque o coração era vida, e Deus te dá vida nessa noite através do Espírito Santo de Deus. Ele quer ouvir você com o seu coração preparado.